Olá, meus irmãos, bom dia. Como eu prometi para vocês, que ia deixar um vídeo sobre o estudo 2 da cura da alma. E primeiro eu quero agradecer vocês, né, pela dedicação. A célula dessa quinta-feira foi muito abençoada. As pessoas estavam elogiando muito a célula, agradecendo o que Deus está fazendo, todo mundo comentando sobre a história de José, foi muito interessante. E os vídeos também ficaram ótimos. Aqueles que não entraram nessa semana vão entrar semana que vem, tá bom? Sobre a dinâmica, eu vou deixar algumas opções lá no grupo, porque eu tenho algumas opções de dinâmica para esse estudo e para o estudo que vem. Eu deixo lá no grupo para vocês poderem ler, observar. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Eu demoro para responder. Eu não estou em Três Rios, mas eu respondo, tá? E hoje o pastor vai pregar na Igreja Metodista em Cascadura e daqui a pouco a gente vai estar lá. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho desse estudo para vocês de forma bem rápida, tá? Esse estudo é muito importante, porque o estudo da semana passada mexeu muito com as emoções, né, das pessoas. Elas ficaram muito comovidas. A história de José é uma história comovente, porque ela retrata um pouco da história de cada um de nós, né? Que teve situações com pessoas que a gente ama. E esse dessa semana vai falar como que ele se abriu para a cura. Tão importante quanto você aceitar que precisa de cura é você saber como que você faz para ser curado. Né? Então a gente tem que dar o caminho completo, né? O caminho das pedras, para que as pessoas possam ser abençoadas e saibam como agir. Então esse estudo começa falando, para curar as feridas da alma, o que José fez? Né, diante de toda aquela circunstância que a gente ministrou semana passada. Primeiro, abra o coração e fale toda a verdade. Aí o versículo é Gênesis 45:1. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. José chegou a um ponto. Ele tentou fingir, ele tentou testar, ele criou formas, né, de se vingar dos seus irmãos, mas chegou num ponto que ele não suportou mais. Chegou num ponto que ele precisou falar a verdade, abrir o coração. E esse é o ponto crucial para a cura da alma. É quando a gente não consegue mais esconder, é quando a vingança ela já não faz mais sentido, é quando a gente não quer mais ter razão e nem saber a razão dos outros. A gente quer consertar a situação, a gente quer resolver a situação. E o texto diz assim: nesse ponto, José decidiu abrir o coração e contar toda a verdade. Chega de dissimulação. O filho ferido começou a abrir aos que tinham vendido para o Egito. José toma a decisão de ser curado. E essa é uma decisão pessoal. Ninguém pode tomar a decisão pelo outro. Deixe isso bem claro. Você pode passar por cura interior, você pode ser ministrado pelos melhores pastores do mundo, pelos melhores líderes do mundo. Mas a decisão de ser curado, ela é individual, ela é de cada um, né? Ele precisava tirar a máscara de governador. Ali não importava mais quem ele era, porque não era mais o governador, não era um homem bem-sucedido, não era o pai de família que estava ali. Não, quem estava ali era um irmão machucado, quem estava ali era um filho ferido. E era essa pessoa, essa que às vezes a gente tenta esconder, essa que ninguém pode ver, entre nós e Deus e mais ninguém, essa que precisa ser curada. Todo o processo de cura e restauração da alma se dá quando decidimos abrir o coração e falar toda a verdade para alguém. A verdade cura. Não é um desabafo apenas, né? Mas é colocar para fora o que está preso na alma, o que está preso no coração, né? Enquanto estivermos fechados a isso, pois pouca coisa poderá ser feita para a nossa cura. A ferida que existe em nosso caráter precisa ser tocada e precisa ser curada, né? Então, toda ferida, ela gera problemas no nosso caráter, ela gera problemas na nossa alma, ela nos faz pessoas mais duras, né? Nos faz pessoas vingativas, é uma parte de nós que nós queremos esconder.
É uma parte de nós que nós não queremos mostrar. E às vezes é preciso a gente agir com verdade. Senhor, eu sou essa pessoa. Senhor, eu tenho esse sentimento. Senhor, eu não gostaria de ser assim. Senhor, eu quero colocar para fora. E muitos não vão ter oportunidade de conversar com a pessoa que feriu. Às vezes já morreu, às vezes não tem mais contato. E o que a gente faz então? Abre o seu coração para o Senhor. Abre o seu coração para o seu pastor. Abre o seu coração para alguém que tenha instrumentos para te ajudar. Isso faz toda a diferença. Na psicologia, a gente tem uma técnica da terapia cognitiva comportamental que o psicólogo, ele se coloca no lugar daquela pessoa que feriu, daquela pessoa que o outro deseja conversar. E é muito emocionante esse momento. Quando a pessoa olha para você e ela começa a colocar para fora como se estivesse falando com a outra pessoa. De tamanha a necessidade de falar. A fala cura, mas não pode ser uma fala circunstancial, não pode ser uma fala de qualquer maneira, é uma fala que requer de nós verdade, requer de nós entrega, tá bom? Expresse os sentimentos sem reservas. Olha o que diz em Gênesis 45:2. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Olha o tamanho do desespero dele. Olha o tamanho da entrega dele. Ele precisou mostrar um outro José. Não era mais aquele José equilibrado, que tinha resistido à mulher de Potifar, né? Não era mais aquele José humilde que ficou na cadeia esperando a oportunidade para ser salvo. Não, era um José que precisava expressar suas emoções. Era um José que precisava ali de um momento de desequilíbrio, entenda o que eu estou falando, né? Um momento onde ele pudesse se expressar de verdade, expressar as suas emoções. Um dos grandes entraves na cura das feridas da alma é esconder a nossa dor e contar a história do ponto de vista apenas racional, né? Usando apenas a razão. Ah, aconteceu isso comigo sim. Não, mas eu já superei. Nossa, isso não me abala mais da boca para fora, né? A gente não coloca sentimento, a gente coloca razão. E a razão diz que a gente tem que perdoar. A razão diz que isso não pode nos abater. Mas a razão, ela está contando a sua história. A razão, ela está falando daquilo que você está sentindo. Ou a razão fala aquilo que as pessoas querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir de você? O que as pessoas querem ouvir da sua boca? O que as pessoas querem ouvir da sua história? Tem horas que a gente tem que falar uma história que as pessoas não querem ouvir. O choro dele foi tão alto que chegou lá no palácio de Faraó. Não, com certeza Faraó não conhecia a história dele, mas naquele momento aquela história ficou conhecida, né? Então isso saiu da alma dele, né? Saiu do interior dele. José permitiu que os seus sentimentos mais profundos viessem à tona. Ele chorou toda a dor que um dia não pôde ou não tinha conseguido expressar. O choro resolve o problema da nossa alma doente. O choro que resolve o problema da nossa alma doente é aquele que é ouvido por outras pessoas e não aquele que é feito no secreto, né? A cura, às vezes, é você poder falar com alguém, é o ombro amigo, é o compartilhar. Fala isso na sua célula, né? Eu até coloquei um vídeo aí um pouquinho antes, falando do que é ser célula, de você estar junto, de você abraçar a dor do outro, de você orar pela dor do outro. Diga isso, a gente está aqui para orar uns pelos outros, a gente está aqui para dar as mãos, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, aqui nós vamos orar, nós vamos chorar juntos, o Senhor vai trazer restauração para a nossa vida, o Senhor vai fazer algo novo, vai ser um marco para a sua vida espiritual, um marco para a sua família. Incentiva as pessoas a olharem para frente, a serem curadas e a seguir em frente. Como filho de Deus, teve fé e poder para ressuscitar os mortos. Aqui está falando, né, de Jesus, né? Quando Jesus ele chorou quando ele soube que Lázaro havia morrido, né? Como filho de Deus, ele tinha poder para ressuscitar os mortos. Mas como filho do homem, 100% Deus, 100% homem, ele também tinha emoções. E no seu emocional, ele precisou chorar. Jesus precisava chorar? Você acha que como filho de Deus, ele não sabia que ele ia ressuscitar? Você acha que ele não sabia o propósito dele de estar ali? Tanto é que quando ele chegou, ele falou para as irmãs de Lázaro, Lázaro não está morto. Ou ele disse, calma, não precisa ficar assim. Ele sabia o que ele ia fazer. Só que o emocional dele falou naquele momento. Ele olhou para aquela situação, para aquela dor toda e ele chorou,
né? Então não é pecado chorar, não é pecado se expressar, não é pecado sentir dor da falta, né? Não é pecado sentir a dor da perda, e nem todo luto tem a ver com morte. A gente sente o luto quando a gente termina um relacionamento, a gente sente um luto quando a gente perde uma pessoa querida que vai para outro estado, para outro país, o filho que sai de casa para casar. Não, seu filho não morreu não, tá? É só um exemplo de perda. O luto é quando você sabe que aquela história que você viveu, ela não vai acontecer mais daquela forma, né? Então essa dor da perda, ela precisa ser sentida e expressada, tá bom? Então, o terceiro tópico diz assim: diga o nome da dor, e esse é importante. Esse vai tocar no profundo das pessoas. Vamos ter que ter muita sabedoria para lidar com essa situação. Disse José aos seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito, para o Egito. Olha isso. Ele não diz: eu sou José, o governador. Eu sou José, aquele que matou a fome de vocês. Eu sou José, aquele que acolheu vocês aqui na minha casa, colocou na minha mesa. Não, eu sou José, aquele a quem vocês venderam para o Egito. Nossa, isso é muito forte. Era a frase contida na garganta. Era a frase que ele não podia falar para outra pessoa, só para os irmãos dele. Eu sou aquele que você vendeu. Eu sou aquele que você abandonou. Eu sou aquele que você traiu. Eu sou aquele que você rejeitou. Eu sou aquele que sofreu por sua causa. Sabe? Aquela frase presa na garganta durante muito tempo, durante muitos anos. José, após expressar suas emoções em forma de choro diante dos irmãos, teve uma outra atitude. Ele deu nome à sua dor. Ele disse: eu sou aquele que vocês venderam ao Egito. É preciso compreender que os nossos sentimentos, as nossas feridas, elas têm nomes específicos e nós não podemos relutar, né, em nomeá-los. Qual é o nó que ainda está presente na sua alma? Qual é a frase que você não consegue falar? Qual é a palavra, qual é o nome que você não consegue expressar? Chegou a hora. Então você vai mandar as pessoas fechar os olhos nesse momento. Com muita unção, ore para ministrar esse estudo. Com muita unção, você vai dizer agora, você não precisa falar para mim, mas você vai dar nome. Você agora vai fechar os seus olhos e vai dar nome para sua dor, aquele nome que você não consegue falar, aquela situação que você não consegue lembrar. Você vai dar nome, o Senhor agora vai trazer à tona para te curar. Então é um momento muito espiritual e muito forte. Eu preciso que vocês tenham assim uma unção do alto para poder ministrar sobre essas pessoas. Porque Deus, ele traz à tona para curar. Não é para a pessoa sair de lá pior do que entrou. É para ser curada. Então jejue mesmo na quinta-feira, porque você vai ministrar, as cadeias vão cair, as amarras vão cair por terra, em nome de Jesus, e as pessoas vão sair livres. O inimigo, ele deve estar furioso nesse momento. O céu está revolto nesse momento, mas o Senhor vai ministrar através da sua vida. 4. Tome a iniciativa da reconciliação. Né? A gente sempre espera do outro, mas a Bíblia fala que a gente tem que pedir perdão até para quem nos magoou, né? Isso dói na nossa humanidade, isso dói na nossa vida, porque a gente quer ver mudança no outro para que a gente possa perdoar. A gente quer ver mudança no outro para que possa haver reconciliação. E nem sempre isso vai acontecer, tá? Então, ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. José tomou a iniciativa da reconciliação. Ele poderia ter dado a comida, né? Falar assim: já fiz a minha parte, fui lá, dei a comida para eles, não estão mais passando fome, e acabou eles lá e eu aqui, mas ele preferiu fazer isso de outra forma, né? Ele preferiu ter esse momento de reconciliação. Bom seria se a gente pudesse ter sempre esse momento, né? Mas às vezes não é possível, como eu já falei, porque a pessoa não está mais presente. Mas a gente tem que se reconciliar com a gente mesmo. Quando a gente se reconcilia com o outro, a gente se reconcilia com a gente mesmo. Isso também diz respeito a nós, né? Ele abraçou, beijou e chorou com todos os seus irmãos. Seu coração estava livre de toda a amargura inicial
e do sentimento de vingança. Porém, isso só foi possível depois que José abriu seu coração completamente e falou a verdade, expressou sem reserva os seus sentimentos e disse o nome da sua dor. Não podemos pular etapas do processo. Ninguém vai chegar ao ponto de se reconciliar se primeiro não passar por aqueles pontos da semana passada e pelos primeiros tópicos dessa semana. Se você não falar a verdade, se você não abrir o seu coração, se você não expressar seu sentimento, se você não der nome para sua dor, você não está pronto para a reconciliação. A reconciliação, para ser verdadeira, ela é um processo que a gente precisa passar. Né? Então, até chegar nesse ponto, o Senhor foi tratando no coração dele, levou tempo, né? Mas chegou. Como é importante o pai abraçar o filho e pedir-lhe perdão por suas faltas, né? Pai e mãe também erra. Peça perdão, faz parte, isso cura o filho, né? Como é importante o marido abraçar a esposa sinceramente e pedir perdão por alguma palavra áspera. Tem palavras que ficam ecoando nos nossos ouvidos, né? Que a gente ouviu uma vez e fica ecoando. Como é importante quando a gente sabe que magoou alguém, a gente pedir perdão. A gente sabe que falou uma palavra dura, a gente chega lá e fala assim: aqui toma uma pizza, aqui toma um presente, aqui toma um relógio, aqui toma um iPhone. Isso não é perdão, gente. Dar, né? Dar presentes, dar valores, isso não é perdão. Perdão é você falar assim: eu sei o que eu fiz com você, me perdoa se eu te magoei, né? Como é importante os irmãos que já não se falavam consertarem-se diante de Deus e diante dos homens. É tremendo o que Deus pode fazer através de um abraço sincero e quebrantado. Ainda que você seja ferido, tome a iniciativa da reconciliação, né? Abrace, vá ao encontro, tente. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer tudo novo, eu tenho certeza. Conclusão. Quais são as provas de que a alma de José foi curada? Tá, ele foi lá, ele se reconciliou, mas quais foram as provas? Assim que José decidiu abrir o coração e permitir que Deus agisse, houve mudanças drásticas no seu comportamento. Aí é que são elas, e semana que vem tem mais. Que aí a gente vai falar sobre as mudanças de comportamento das pessoas que são curadas. Porque a cura traz mudança de comportamento. A mudança de mentalidade, né? A cura das emoções traz mudança de comportamento, ok? A maneira como você pensa, ela age sobre as suas emoções. Então, se você pensa de maneira diferente, a sua emoção já é outra. Só que o pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Então, se você mudou a mentalidade, lembra da primeira vez que a pastora ministrou na célula, na reunião das células? Quando você muda a mentalidade, automaticamente muda as suas emoções. Mudou as suas emoções, automaticamente muda o seu comportamento. Qual o comportamento que uma pessoa curada deve ter? Essa vai ficar para a próxima semana, tá? Aí coloque esse clima para o pessoal voltar. Eu agradeço a atenção de vocês. Foram quase 20 minutos de vídeo, mas assistam tudo. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar. Aí agora chegou a hora de você colocar o pessoal de pé, colocar uma canção que eu vou indicar aqui, e aí você ministrar sobre as pessoas. Ministrar. Agora é hora de abrir o coração. Pode ter choro, né? Assim, se for na igreja, fecha a porta da sala, né? Eu peço para a célula de criança, nessa semana, esperar a célula dos adultos terminarem para liberar as crianças, né? E as tias vão lá e perguntam para as líderes se podem liberar as crianças, porque às vezes está no meio de um processo, né? Aí desce as crianças, né? Elas não têm culpa. E trabalhar isso com as crianças também, sobre falar a verdade, sobre falar sobre as suas emoções, sobre se reconciliar com seus amigos, com seus irmãos, falar para os seus pais aquilo que magoa, né? Ensinar a criança a lidar com as emoções. Eu vou colocar um vídeo lá no grupo da equipe infantil que eu assisti ontem, muito interessante, falando sobre as emoções infantis. Eu acho que vai auxiliar também nesse estudo. Amém, queridos? E agora eu quero orar pela sua vida, né? Feche os seus olhos aí onde você estiver, que eu quero ministrar algo sobre você. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os líderes de célula. Pessoas, ó Pai, que estão aqui, que estão assistindo esse vídeo, que estão sendo ministrados por essa palavra. Senhor, ministra na vida deles para que eles possam ministrar. Senhor, traga cura na vida deles para que eles possam curar. Senhor, restaure a vida deles para que outras pessoas possam ser restauradas através deles. Pai, que esse processo
de cura alcance a vida deles, alcance a família deles, alcance a casa deles, alcance a mente, o coração dos seus filhos. Que haja uma restauração sobrenatural, que eles possam viver, ó Pai, o melhor do Senhor nessa terra, que eles possam usufruir, experimentar, Pai, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, que eles sejam livres, que eles sejam salvos, que eles sejam abençoados. É o que eu profetizo sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma excelente semana, um estudo tremendo, que Deus abençoe a cada um.